Gostaria de chamar à mesa, por favor, a doutora Lúcia, da ANP. Ficamos muito contentes, doutora Lúcia, com a sua presença aqui, principalmente em razão da importância que a Agência Nacional do Petróleo tem dado ao nosso país, né, no controle e regulação da utilização de uma matriz energética de grande importância para o planeta e que agora está sendo literalmente reconduzida nessa nova ideia de economia verde. Então, com certeza, a sua palestra vai ser de grande valia e importância para o nosso fórum. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao professor Francisco Carreira pelo convite e parabenizar tanto o professor quanto o Instituto Eventos Ambientais pela realização desse fórum, que durante esses 3 dias vem discutindo temas relevantes. Estou iniciando minha participação no evento, infelizmente, somente no último dia, mas pelo acompanhamento aí da indicação dos temas e subtemas indicados para discussões, eu vejo que foram tratados aqui, continuarão as discussões sobre temas bastante relevantes. E, aliás, eu gostaria de sugerir a inclusão de 2 subtemas. No subtema aí de mudanças climáticas, eu sugeri a inclusão da elaboração de inventários de emissões, né, tanto da parte de fontes móveis como fontes fixas. E na parte de biodiversidade, as unidades de conservação. Criação de novas unidades de conservação, né, de áreas protegidas. Obrigado. Bom, é um prazer muito grande estar aqui nesse evento representando a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, da qual sou coordenadora de meio ambiente. E preparei uma apresentação, eu cheguei de férias ontem à noite, antes de sair de férias, eu já tinha me comprometido com o professor Francisco Carreira a respeito da minha participação nesse evento, mas infelizmente não tive a oportunidade então de participar desde o início, né? E como hoje estou voltando das férias no primeiro dia, após esse período de ausência, eu também não poderia participar durante todo o dia, né? Ficaria apenas a partir da manhã. Mas eu espero dar a minha contribuição e vou continuar. Meus contatos ficarão aí à disposição de todos e qualquer necessidade de algum esclarecimento posterior poderão ser encaminhadas então as questões para os meus contatos através de e-mail ou mesmo através dos telefones que serão indicados no final da apresentação. Eu fico aqui mesmo? Fico aqui mesmo sentado? Posso ficar aqui também sentado, tá bom. Bom, eu preparei uma apresentação, inicialmente dando algumas informações mais de ordem institucional da agência, vou também a seguir tratar de assuntos mais referentes às questões ambientais que dizem respeito às ações da ANP. Bom, então aí tem uma evolução institucional do setor de óleo e gás, iniciando então com a participação da ANP com o fim do monopólio. Antes da criação da agência, apenas a Petrobras tinha o direito de explorar e produzir petróleo no Brasil, e a emenda constitucional número 9 de 1995 pôs fim então a esse monopólio, criando a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, através da Lei 9478 de 1997. Então, a partir daí, abriu-se então o mercado para outras empresas, tanto estrangeiras como nacionais, que poderiam então participar das atividades exploratórias e de produção de petróleo e gás no Brasil, mediante realizações de leilões ou licitações
como são denominadas, são as rodadas de licitações que são, então, promovidas pela ANP. Essas rodadas de licitações iniciaram com a rodada zero, que foi denominada de rodada zero, foi o acerto de contas com a Petrobras, entre a Petrobras e a União. Através desse processo foram, então, regularizados, mediante assinaturas de contratos de concessão, as áreas que deveriam permanecer sob concessão da Petrobras e aquelas que não despertavam, pelo menos naquele instante, o interesse daquela empresa de continuar sob sua responsabilidade, foram devolvidas à União. Então, a ANP recebeu essas áreas de volta e a Petrobras continuou com as demais áreas de interesse, né, realizando atividades de exploração e produção de petróleo ou gás, através agora da assinatura de contratos de concessão. E a partir daí isso foi realizado na rodada zero, que foi a que aconteceu em 1998, com a implementação da ANP. A partir daí, ou seja, a partir de 1999, a cada ano foi então sendo realizada uma rodada de licitações, ou seja, a ANP realiza por competência estudos de geologia e geofísica, ela contrata esses estudos com vistas a levantar conhecimento das bacias sedimentares brasileiras, que são os espaços geológicos onde o petróleo e o gás natural normalmente ocorrem. Esses estudos proporcionam o conhecimento da possibilidade de ocorrência nas áreas e, então, tornam essas áreas atrativas de forma que os investidores possam, então, ter interesse em arrematar essas áreas nos leilões. A ANP, então, tem todo um processo anterior ao dia do leilão, que é executado pela agência, junto a várias áreas da agência conjuntamente, realizam a preparação desse processo licitatório, que então é realizado com a participação daquelas empresas que se qualificam perante a ANP para participar do leilão. Então, mais na frente eu vou me ater um pouquinho mais sobre esse processo licitatório. Então, durante todos esses anos, desde 99 até 2008, aconteceram 10 rodadas de licitações. A partir de 2009, com a descoberta do pré-sal, houve então a necessidade do governo repensar o seu modelo licitatório, né? O governo, antes, o modelo licitatório adotado é o modelo de concessão, sendo que esse modelo, o governo entende que é apropriado para aquelas áreas que possuem um risco exploratório. Ou seja, não existe confirmação 100% de que, se uma empresa perfurar um poço em determinada área já estudada e concedida, ela obtenha a certeza de encontrar petróleo. Né, ou pelo menos de encontrar petróleo com um nível viável, em quantidade economicamente viável. No entanto, no pré-sal, esse risco diminui bastante. Né, o que se afirma, né, geólogos e geofísicos, é que no pré-sal não existe risco exploratório. Qualquer poço que for perfurado numa área do pré-sal vai ser produtivo. Então, em função dessa característica, houve então a necessidade do governo repensar o modelo licitatório e está então já aprovado o modelo de partilha de produção. Então, o modelo licitatório para áreas do pré-sal será adotado então o modelo de partilha de produção, que difere um pouco do modelo de concessão. A partir de 2009, então, houve essa paralisação da realização das rodadas para que o governo discutisse esse novo modelo e agora, nesse ano de 2011, estamos aguardando, a ANP já está se preparando, já está com o processo praticamente pronto, aguardando apenas a autorização do Conselho Nacional de Política Energética para a realização do 11º leilão dessas áreas para exploração, aliás, de áreas com risco exploratório. Né? Nesse 11º leilão não serão inseridas áreas do pré-sal. Desculpa, é tudo mar? Não.
tem alguma coisa em terra? No 11º, então, tem terra e mar. Terra e mar. A terra é onde? Para cima ou para baixo? Tem várias bacias sedimentárias terrestres que estão previstas de serem ofertadas nesse primeiro leilão. Então, aí algumas informações sobre o cenário atual. Esses dados são dados de 2009, o anuário estatístico da ANP é de 2010, ainda não está completamente concluído. Então, as informações nós temos aí é de 2009. As reservas provadas, que são aquelas reservas que estão ainda no subsolo, mas que já foram quantificadas. Então, isso não estão inseridas as reservas provenientes do pré-sal. De óleo, em torno de 13 bilhões de barris, e de gás, 366 bilhões de metros cúbicos. O balanço importação e exportação, o Brasil, em 2009, exportou em torno de 132,5 mil barris por dia de óleo e importou 23,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Ou seja, o Brasil ainda depende, tem uma dependência externa do gás. E, portanto, a necessidade de novas descobertas de gás para que essa dependência externa venha a ser diminuída e que o Brasil possa, então, atingir a sua autossuficiência em gás. A produção em óleo e gás natural liquefeito em torno de 2 milhões de barris por dia e de gás de quase 58 milhões de metros cúbicos por dia. Empresas. Hoje existem no Brasil 39 empresas nacionais e 38 empresas estrangeiras atuando na área de exploração e produção de petróleo e gás. As bacias sedimentares brasileiras, que são os espaços geológicos onde o petróleo e o gás normalmente ocorrem, né? Existem ao todo 38 bacias sedimentares, sendo que 29 bacias são consideradas principais. Dessas 29 bacias, ou melhor, do total das 38 bacias, equivalem a 7,5 milhões de quilômetros quadrados do território nacional, incluindo o mar territorial. 5 milhões de quilômetros quadrados são onshore, ou seja, são em terra, e apenas 2,5 milhões de quilômetros quadrados são em mar. Eu digo apenas para ressaltar que, no entanto, apesar de as bacias sedimentares onshore ou terrestres serem o dobro, né, representarem o dobro em área, no entanto, a produção de óleo, tanto de óleo quanto de gás no Brasil, ainda é bem mais expressiva em mar. A rentabilidade também em mar, acho que é bem maior. Os campos são maiores em mar. Queria pedir uma ressalva à plateia, que o nosso evento está sendo transmitido online para a internet. Então, vamos deixar as perguntas e questionamentos para o momento de debates, que aí com o microfone fica gravado e transmitido online. A situação atual de contratuais, né, de contratos assinados, de contratos de concessão assinados. Então, existem 383 blocos exploratórios com contratos assinados e 372 campos em fase de desenvolvimento e produção. Ou seja, a gente pode ver aí a diferença de denominação das áreas na fase de exploratório ou na fase de desenvolvimento e produção. Então, as áreas, quando elas são leiloadas, elas são denominadas de blocos exploratórios e elas possuem dimensões bem maiores. Após as descobertas e início da fase de desenvolvimento e produção, elas passam a se denominar de campos, né? E tem uma delimitação mais reduzida, restringindo-se apenas àquelas áreas onde estão localizados os poços produtores. Bacia de Campos, a bacia que corresponde à maior parte da produção brasileira, que responde por 83% da produção de óleo no Brasil e equivale a 115 quilômetros quadrados de extensão. Vocês podem observar esse desenho, ele tem alguns quadrados ou retângulos representados ali. Eles representam os blocos exploratórios licitados em várias já rodadas acontecidas.